9 de dezembro de 2011, veja os destaques dessa edição do Mundo News. IBAMA exige colocação de boias ao redor do navio da Vale do Maranhão. iPhone 4S chega ao Brasil por preços de R$ 1.900 a R$ 2.700. Bovespa fecha em alta por medidas contra a crise na Europa. Conferência do Clima da ONU tem proposta de acordo climático. Tornado assusta funcionários de fazenda em Mato Grosso do Sul. Maioria dos eleitores do Pará rejeita a divisão do estado, diz Datafolha. Ponte que ameaça desabar interdita a pista da Via Dutra em Taubaté, São Paulo. Futebol, CBF define quartel-general da seleção durante as Olimpíadas. Tudo isso e muito mais você verá agora nesta edição do Mundo News. Olá! Olha só, o IBAMA exigiu a colocação de boias ao redor do navio da Vale no Maranhão. A operadora diz que já começou a ação preventiva, mas a correnteza atrapalha. A embarcação carregada de minério e óleo apresenta rachadura. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis notificou a operadora sul-coreana STX Pan Ocean para que sejam colocadas boias ao redor do navio da Vale, que está carregado de minério e óleo e apresenta uma rachadura no Maranhão. Segundo o superintendente do IBAMA no Maranhão, Pedro Leão, a notificação foi entregue na sexta-feira. A STX informou que contratou a empresa para atuar na questão e que todo o aparato de emergência já está em São Luís. Segundo a empresa, o navio começou a ser cercado com boias, mas há dificuldade em mantê-las devido à correnteza. O navio estava sendo carregado no domingo no porto da Ponta da Madeira, em São Luís, em Maranhão, e seguiria com destino ao porto de Rotterdam, na Europa, quando a rachadura foi percebida. Na terça-feira, dia 6 de dezembro, ele foi deslocado para uma área a cerca de 9 quilômetros da costa, onde a empresa operadora pretendia começar o conserto. A empresa confirmou também que ainda não sabe a dimensão da fissura e que ainda é cedo para avaliar as possíveis causas do incidente. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Durban, na África do Sul, publicou a proposta do que pode vir a ser o Acordo de Redução de Emissão de Gases Estufa. O texto está sendo negociado na noite desta sexta-feira pelos ministros dos países numa reunião fechada que pode ser mudada. A proposta apresentada prevê a criação de um marco legal aplicável a todos os países, mas não especifica claramente se seria legalmente vinculante, de cumprimento obrigatório mediante a comunidade internacional. A pista sentido São Paulo da Via Dutra, na altura do quilômetro 118 em Taubaté, a 140 quilômetros de São Paulo, foi interditada no início da noite desta sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma ponte localizada próxima ao Distrito Industrial de Taubaté corre o risco de ceder. O problema foi detectado por volta das 17h30 e o tráfego deve ser interrompido. Como nesse trecho não há um canteiro que divida as pistas, uma faixa do sentido Rio de Janeiro teve seu sentido revertido para que o trânsito pudesse fluir. Segundo a Polícia Rodoviária, o congestionamento da pista São Paulo chegava a 14 quilômetros. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, encerrou o pregão desta sexta-feira em alta, com investidores mais otimistas após o anúncio de medidas da União Europeia para conter a crise da dívida. Após uma semana de bastante volatilidade, a Bolsa fechou com um período de leve alta. O Ibovespa subiu 1,36% no dia, aos 58.236 pontos. O volume financeiro do pregão foi de apenas 4,67 bilhões de reais. E olha só, um tornado assustou os funcionários de uma fazenda em Mato Grosso do Sul. O fenômeno foi causado por alta umidade e baixa pressão, diz meteorologista. Tornados podem gerar ventos de até 250 km por hora. Um tornado assustou os funcionários de uma fazenda no fim da manhã de quinta-feira em Nova Andradina, cidade distante 297 quilômetros de Campo Grande. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luiz Kondraski, que analisou as imagens, o fenômeno é caracterizado por uma coluna de vento ligada às nuvens acima dele. De acordo com o especialista, os ventos giram em posições contrárias e, dependendo da intensidade, podem elevar em mais de grande porte. O funcionário de uma usina de cana, Rogério Ferreira, registrou o momento em que o fenômeno passou pela propriedade.
Segundo Ferreira, os funcionários ficaram assustados e curiosos para ver o tornado. O fenômeno não causou estragos, pois, de acordo com o funcionário, não chegou à área urbana do município. Segundo o meteorologista da estação Uniderp Anhanguera, Natálio Abraão, o fenômeno pode causar ventos de 250 km por hora. De acordo com ele, o tornado é resultado de uma associação de alta umidade, altas temperaturas e baixa pressão, e dura em média 1 a 10 minutos. Futebol. A CBF divulgou nesta sexta-feira o local onde a seleção brasileira ficará hospedada durante as Olimpíadas de 2012 em Londres. A partir do ano que vem, Mano Menezes começará a dar ênfase na preparação do grupo que disputará o torneio olímpico. De acordo com o treinador, a intenção é utilizar datas em março, abril e maio para montar a equipe. O iPhone 4S, novo smartphone da Apple, terá preço de R$ 1.900 a R$ 2.700 nos planos da TIM e da Oi, segundo divulgaram as operadoras nesta sexta. O aparelho começa a ser vendido no Brasil no dia 16 desse mês pela TIM, pela Oi, pela Claro e pela Vivo. Na TIM, o novo iPhone terá preços de R$ 1.900, o iPhone com 16 GB, R$ 2.200 o de 32 GB e R$ 2.500 o de 64 GB. O de 32 GB sai por R$ 2.200 nos planos pré-pago da empresa. O iPhone 4S também será comercializado com descontos quando comprado atrelado a um plano da operadora. Bem, essa breve edição do Mundo News fica por aqui. Críticas, elogios ou sugestões, mande um e-mail para tv@canalbrasilrs.com. Não deixe de acessar o nosso site www.canalbrasilrs.com. Nos siga no Twitter, twitter.com/canalbrasiltvrs. Nós esperamos que você tenha gostado dessa edição. A todos, tchau, tchau e até a próxima edição.